Oi, gente, voltei. Fiz uma pausa. Mas é isso. Tô aqui e vou falar com a Nina Simão hoje. Oi, Nina. Adorei o papo. Mas antes, roda minha vinheta. Esqueci de introduzir o programa. Bem-vindos ao Papos Carismáticos comigo. Aquela com um carisma tão magnético que até o Sol se pergunta se ainda é o centro do universo. Nina, se apresenta para meus fãs que brilham tanto que quero longe de mim, igual estrelas no céu. Bom, eu sou a Nina Simão, sou artista plástica e diretora de arte. No projeto do Monstro eu trabalhei como diretora de arte. É uma das atuações que eu tenho. Para além da direção de arte, eu tenho uma produção em artes plásticas e também tenho uma pesquisa. Eu acho que é isso. Eu estou sempre buscando por coisas que atravessam o meu olhar e que me tirem do lugar que eu estou, sabe? Qualquer deslocamento para mim é válido, então eu sempre estou em busca disso. Tá louco, você fala muito bonito. Me conte mais, como foi sua experiência? Eu venho trabalhando com direção de arte há um tempo já. Passei dentro do departamento de arte por alguns lugares. O projeto do Monstro foi um projeto bem peculiar, porque ele me atravessou de diversas formas, né? Ele me atravessou desde um gosto pessoal e íntimo por um gênero que estava sendo explorado. Me atravessou também porque o lugar da direção de arte ele não estava num lugar que a gente costuma ver a direção de arte. Saiu um pouco dos moldes tradicionais, não só na entrega de um enquadramento ou de uma linguagem, mas também dentro de um processo. Quando eu cheguei no projeto, algumas coisas já estavam pré-determinadas, mas o que eu achei bem bacana é que não tinha sido escrito em pedra isso, sabe? Então, houve um lugar no qual eu me senti, enquanto profissional, criando junto, sabe? E eu acho isso muito rico dentro de um processo. Então, eu me vi como uma diretora de arte que sim, pensei numa narrativa visual, que sim, tive pesquisa, que sim, geri uma equipe, né? Pensei no todo e numa entrega, mas para além disso, foi um projeto que atravessou meu corpo, sabe? E eu acho que quando atravessa o corpo, a gente já está falando de um outro lugar, né? Que não é... é um fazer no qual eu acredito, sabe? Muito mesmo. E aí eu achei interessante porque eu me aproximei de vozes que também estão nos mesmos lugares que eu. Não nesse projeto, mas no mundo, sabe? Então é muito gostoso, assim. Eu me ver em movimento e eu ver uma equipe na qual eu estou dialogando também em movimento. Você começa a colocar a potência ali nesse deslocamento, né, para criar coisas novas, de um outro futuro. E aí que também está super alinhado com os gêneros escolhidos, né? Então, foi um processo muito rico, muito legal. Corta essa parte porque os Murphys vão se achar depois de ouvir. Anotou aí, Jonas? Ok, pergunta importante aqui. Qual o melhor sanduíche? No sanduíche, hambúrguer, né? Hambúrguer, batata frita, aí o hambúrguer de beterraba ou de grão de bico. Salada, gosto também de rabanete. E o seu filme favorito? Favorito? ET. E o álbum para ouvir para o resto da vida? Nossa, um álbum para ouvir pro resto da minha vida? Transa. Nina, tô amando o papo. Acho que é a última pergunta. E como foi trazer o covil e os espaços que esse monstro habita para a realidade? Bom, eu fiquei pensando muito onde mora esse monstro, né? E que monstro é esse? Porque tem muitas coisas que a gente consegue ver e outras tantas que a gente não consegue ver. E eu tô sempre interessada no que eu não consigo ver. Eu tenho um espaço, eu começo a decupá-lo e aí eu trago a qualidade de lugar. E quando eu trago o lugar, ele ganha cheiro, ele ganha textura, ele ganha... ele começa a me atravessar de outra forma. Então, eu acho que foi algo crescente, né, dentro dessa imersão. E aí eu fiquei tentando decupar que monstro é esse, né? Que monstro é esse que tá indo atrás de uma garota, né?
Ou quantos são os monstros que não vão atrás de garotas, né? Então você começa a ir para uma outra escala, para um outro lugar, de que monstro é esse. Então eu posso pensar num monstro a partir do meu imaginário ou de algumas vivências enquanto mulher. Posso pensar num monstro daqueles rosa, sei lá, peludões e engraçados, mais de ilustração. Posso pensar em um que me traz de alguma forma algum desconforto. E eu acho que o resumo é esse, é um certo desconforto, né? Esse monstro, ele traz um desconforto. Seja na forma como ele aparece, que não é inteiro. Então, por várias vezes eu vejo esse monstro chegando, mas eu não vejo. E eu sei que tá, mas ele não tá. Então, eu tô falando muito sobre um lugar do invisível. E se eu tô falando desse lugar do invisível, eu tô lidando com as emoções, né? Então, eu pensei também em como poderia plasticamente acessar esse lugar. Então, eu resolvi olhar para o que eu tinha enquanto ferramenta ou como instrumento ali no meu processo. E para criar algo plástico que fosse... que tivesse uma certa vida própria, assim, que eu não pudesse controlar, sabe? E aí eu resolvi pensar um pouco a partir da potencialidade do material, que era esse lugar sem controle, que por mais que eu tentasse controlar, ele tinha uma força própria, assim. E eu acho que caberia naquele lugar que também já estava tendo uma força própria, sabe? Então vamos colocar todo mundo em tensão aqui, né? A minha tensão em entrar nesse espaço, eu pensar que monstro é esse material, que para onde vai, enfim. Então eu gostei de trabalhar com esse invisível, com algo que eu não tivesse um controle, mas que também me possibilitasse, foi a mais, eu consigo pegar uma serrinha, uma lixinha e, né, dar uma paradinha ali. Não que fosse necessário, mas era uma possibilidade. E perceber que aquele lugar era um lugar que poderia sim ser um covil, né? Ele poderia ser esse covil mesmo. Então, esse monstro, ele pode existir, sabe? E ele tá aí, não sei, né? Louco isso. Isso é fato, saca? Ele é tipo o mesmo problema de todo dia. Ele tá aí, é sempre o mesmo. O mesmo tipo de violência contra a mulher que não se restringe às agressões físicas, que se manifesta também nas microagressões cotidianas, no silenciamento de vozes, na desigualdade de oportunidades e no controle sutil, mas opressivo, de suas escolhas e liberdades. Durmam com essa. Nina, muito obrigada pelo papo. Vou te chamar para uns rolês. Sigam a Nina, gente. Ela é demais. Até o próximo episódio. E vai lá assistir. O mesmo encontra-se parado neste andar. Beijos.